A história começa em um verão de 2010. Durante a cerimônia de abertura da escola, a maneira como uma garota caminhava chamou a atenção de Choi-won. Por educação, ele sorriu para ela, mas ela nem ligou, o que fez com que Choi-won sentisse que foi ignorado de forma fria. Originalmente, isso teria sido apenas um encontro comum. Mas, inesperadamente, uma gravação de documentário acabou ligando os dois. O tema do documentário era observar o convívio entre o primeiro colocado da escola e o último colocado. Assim, Choi-won foi escolhido como um dos protagonistas, junto com Kuk Yeon-soo, a melhor aluna da escola. Para facilitar a filmagem, a escola os colocou na mesma classe e como colegas de carteira. Logo que mudou de turma, Choi-won arrumou sua mesa e tirou da mochila um estojo grande, um estojo pequeno, 2 réguas, um suporte de caderno de desenho, os livros e, por fim, um monte de canetas. Dava até para dizer que ele comprovava o ditado: os piores alunos sempre têm mais material escolar. Esses gestos fizeram tanto o cameraman quanto Yeon-soo ficarem visivelmente incomodados. Embora Choi-won não gostasse muito de Yeon-soo, como estavam filmando juntos e ainda por cima eram colegas de mesa, ele decidiu tentar ser mais amigável. Porém, ao tentar puxar conversa, acabou deixando uma salsicha do seu bentô cair em cima de Yeon-soo. Choi-won se desculpou imediatamente, mas Yeon-soo não deixou barato. Pegou o ketchup e o derramou nele inteiro. Foi assim que os dois rivais começaram uma guerra particular. Na aula de educação física, jogando handball, Yeon-soo usava Choi-won como escudo. Mas ele também não ficava para trás, desviava rapidamente e fazia Yeon-soo levar umas boas pancadas. Um dia, Choi-won passou muito tempo fazendo um desenho, e quando faltava apenas o último traço para terminá-lo, Yeon-soo esbarrou nele sem querer, arruinando tudo. Ela achou que não era grande coisa e disse que um pouco de borracha resolveria. Ao tentar apagar, piorou ainda mais. Vendo isso, Choi-won ficou furioso. Mas, como estavam sendo filmados, ele pediu ao cameraman que desligasse a câmera. Percebendo o perigo, Yeon-soo tentou convencê-lo a não desligar. Em seguida, aproveitou uma distração e saiu correndo. Assim, entre brigas e provocações, passou-se um mês, e chegou o último dia de gravação. Naquele dia, caiu uma forte chuva. Coincidentemente, a câmera ficou sem bateria, e o cameraman foi buscar outra, deixando apenas Choi-won e Yeon-soo no local da filmagem. Percebendo que Yeon-soo estava com frio e com as roupas molhadas, Choi-won quis dar a ela sua jaqueta. Mas ao desabotoar, ele mesmo sentiu frio. Ainda assim, resistiu e cobriu Yeon-soo. Durante esse mês juntos, embora à primeira vista estivessem sempre brigando, na verdade já tinham desenvolvido sentimentos um pelo outro. Choi-won, por exemplo, não odiava Yeon-soo. Quando disse isso, o ambiente ficou em silêncio e ele até ficou envergonhado. Yeon-soo achou que ele estava com febre e tentou devolver a jaqueta, mas, diante da recusa, acabou forçando ele a vesti-la. O gesto íntimo fez o coração de ambos disparar. Choi-won, aproveitando o momento, se declarou para Yeon-soo. Ela não recusou, aceitou. E foi assim que os dois passaram de rivais que viviam brigando para um casal apaixonado. Depois que viraram um casal, durante os 3 anos de relacionamento, Yeon-soo sempre ajudou Choi-won com os estudos. No fim, ele também não a decepcionou e conseguiu passar no vestibular. Com o tempo, a universidade se aproximava do fim. Yeon-soo começou a preparar seu currículo, querendo encontrar um trabalho o mais rápido possível e começar a ganhar dinheiro. Choi-won pensava que Yeon-soo faria algo grandioso em nome dos próprios sonhos. Afinal, ela sempre estudou com muito esforço, conseguiu bolsa e ainda trabalhava para ganhar dinheiro. Mas acabou descobrindo que Yeon-soo fazia tudo aquilo apenas para ganhar dinheiro. Essas palavras deixaram Yeon-soo envergonhada. No entanto, por causa de sua família desfeita e cheia de dificuldades, ela não tinha outra escolha. Quando ouviu Choi-won dizer que só queria viver uma vida tranquila, deitado, sem fazer nada, apenas ao lado da família, Yeon-soo sentiu um forte abalo interior. Ela percebeu ainda mais a diferença entre eles e se sentiu profundamente inferior. Logo em seguida, algo ainda pior aconteceu. O tio dela, alguém que nunca havia mostrado o rosto, apareceu em casa causando confusão e ainda roubou as poucas economias que tinham. Depois disso, ele voltou diversas vezes, forçando Yeon-soo a se mudar com a avó. Mas a avó adoeceu após o ocorrido e teve que ser hospitalizada. As elevadas despesas do hospital deixaram Yeon-soo sem ar. Ao ver que Choi-won desistira de estudar no exterior para levar uma vida simples, Yeon-soo sentiu ainda mais claramente o abismo entre eles. O sentimento de inferioridade crescia como uma tempestade dentro dela. Sem querer que suas dificuldades arrastassem Choi-won para o fundo do poço, Yeon-soo só viu uma saída: o adeus. Pouco tempo depois, ela pediu o término. Quanto à razão da separação, Yeon-soo só deixou uma frase: porque até eu mesma estou perdida diante da minha própria realidade. Mas o verdadeiro motivo era que Yeon-soo sentia que, se continuasse ao lado dele, acabaria sendo completamente desmascarada em sua insegurança. Não suportava a ideia de Choi-won descobrir o quanto ela se sentia inferior. Um dia, após o término, Choi-won ligou bêbado para Yeon-soo, perguntando novamente o verdadeiro motivo da separação. Desta vez, ela explicou: minha vida está difícil, minha família está passando por dificuldades. Eu realmente não tenho cabeça para um relacionamento agora. Não posso deixar que meu infortúnio acabe arrastando você também. Apesar de essas palavras virem do fundo do coração, Choi-won simplesmente não acreditou. Achava que ela o havia abandonado.
Mas Yeon-soo, como poderia não estar sofrendo? A dor trazida por aquele sentimento de inferioridade, só ela sabia. Depois do término, Choi-won ficou deprimido, desmotivado com tudo. Até que um dia percebeu que não podia continuar daquele jeito. Foi então que voltou a pegar nos pincéis e retomou a pintura. O tempo passou. 10 anos se foram. Agora, Yeon-soo havia se tornado líder de equipe numa agência de publicidade. Durante uma apresentação de projeto, o líder da equipe do cliente, o Sr. Jang, a interrompia sem parar e negava todas as propostas. Sem outra alternativa, Yeon-soo teve que tirar uma nova proposta da manga. Mas havia um problema. Para essa proposta dar certo, seria necessário colaborar com o famoso ilustrador Cole. O problema é que Cole nunca apareceu em público. Encontrá-lo seria extremamente difícil. Mas para garantir o projeto, Yeon-soo acabou prometendo: "Eu consigo contatá-lo." O líder do cliente achou a ideia boa e aceitou o plano. A partir daí, Yeon-soo começou uma busca desesperada na internet, procurando qualquer informação sobre o ilustrador Cole. No entanto, mesmo até a noite, ela não conseguiu encontrar nenhum contato. O que Yeon-soo não sabia era que o misterioso ilustrador Cole era Choi-won, aquele que ela havia deixado 5 anos antes. No dia seguinte, por acaso, uma colega da empresa encontrou o antigo documentário da época da escola. Foi aí que Yeon-soo descobriu a verdade. Cole era Choi-won. Por causa do trabalho, Yeon-soo não teve escolha senão procurá-lo. Quando Choi-won viu Yeon-soo, que não via há tantos anos, parada em sua frente, ele ficou completamente surpreso. Mas, assim que a viu, lembrou-se de uma coisa: buscar o borrifador de água. Logo depois, ele abriu a porta novamente, ficou diante dela e borrifou água no rosto de Yeon-soo. Os dois se sentaram. Yeon-soo tentou manter uma conversa educada e cordial, mas Choi-won cortou logo qualquer formalidade. Vendo isso, Yeon-soo decidiu ir direto ao ponto. Ela mostrou uma das obras de Cole na internet e perguntou se era ele o ilustrador. Choi-won negou na hora. Mas Yeon-soo estava preparada. Tirou uma foto de uma negociação antiga envolvendo Cole. Apesar da imagem estar borrada, ela reconheceu Choi-won imediatamente. Com essa prova nas mãos, ele já não tinha mais como negar. Então Yeon-soo disse: "Eu vim para ver o ilustrador Cole. Não vim para ver Choi-won." Essa frase fez com que a atitude de Choi-won mudasse imediatamente. Ele cruzou as pernas, ficando em pose de desdém. Yeon-soo então apresentou a proposta de parceria, explicando os detalhes. Mas Choi-won nem sequer ouviu o que ela estava dizendo. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Mesmo com a proposta de Yeon-soo, Choi-won recusou a colaboração. Apesar de Yeon-soo dizer que, se tivesse algum ponto insatisfatório, poderiam mudar, Choi-won ainda assim recusou. Isso deixou Yeon-soo furiosa, reclamando que ele ainda era infantil e não sabia separar o pessoal do profissional. Foi então que Choi-won finalmente explicou. Ele nunca aparecia em público, evitava estar diante da mídia. E mais, o que o incomodava de verdade era saber que Yeon-soo procurou apenas por motivos profissionais. Esse detalhe mexeu com seus sentimentos. Por isso, a conversa terminou de forma nada agradável, e os dois se despediram com mágoas. Na saída, Choi-won ainda jogou sal em Yeon-soo, um gesto que ele havia praticado durante 2 anos e meio. Uma atitude infantil que deixou Yeon-soo sem palavras. Como não conseguiu convencê-lo, Yeon-soo pensou em buscar outro ilustrador. Mas antes que pudesse falar com alguém, o chefe do cliente, o gerente Jang, a puxou para visitar a loja piloto da marca, que estava em fase de pré-abertura. Durante a visita, com um comentário do gerente Jang, Yeon-soo se lembrou da noite anterior em que havia bebido demais. Ela se embriagou e acabou se descontrolando, até mesmo xingando o próprio gerente Jang. Ao lembrar disso, ela ficou extremamente envergonhada e rapidamente pediu desculpas. Por sorte, o gerente Jang não ficou bravo. Ele apenas disse que o importante era o projeto seguir em frente, e que o resto não importava. Isso deixou Yeon-soo ainda mais sem coragem de falar sobre a troca do ilustrador. Enquanto isso, do lado de Choi-won, seu empresário, conhecido como Do-yu, analisou a proposta de Yeon-soo e percebeu algo surpreendente. O prédio onde seria a instalação da marca havia sido projetado pelo arquiteto favorito de Choi-won. Era uma oportunidade rara de ver de perto uma obra do arquiteto que ele tanto admirava, algo que ele sempre quis. Percebendo que havia recusado a proposta de forma precipitada, Choi-won decidiu abrir mão da chance. Mas Do-yu insistiu para que ele pelo menos fosse ver o local antes de tomar uma decisão definitiva. Assim, Choi-won não teve escolha a não ser ir até o shopping com ele. Por coincidência, na escada rolante, eles se depararam com Yeon-soo. O reencontro inesperado deixou ambos sem graça, mas Do-yu ignorou o clima e fez questão de apresentá-los. Era para ser apenas um cumprimento breve, mas Do-yu começou a conversar sem parar. No fim, Choi-won, não aguentando mais a situação constrangedora, arrastou o empresário embora. Depois disso, Yeon-soo foi até o gerente Jang e informou que queria trocar o ilustrador, dizendo que não conseguiu entrar em contato com ele. Mas o gerente Jang a interrompeu e lembrou de algo importante da noite anterior. Quando estava bêbada, Yeon-soo havia revelado que o ilustrador Cole era, na verdade, alguém que ela conhecia, Choi-won. E mais, admitiu que os dois já tinham tido um relacionamento amoroso.
Ao lembrar disso, Yeon-soo ficou muda. O gerente Jang foi direto. Mesmo que quisessem trocar Yeon-soo como responsável pelo projeto, não iriam substituir o ilustrador Cole. O projeto teria que continuar como estava. Yeon-soo nem teve tempo de se explicar antes que o gerente saísse com pressa. Foi então que o destino voltou a entrelaçar Choi-won e Yeon-soo mais uma vez. Ji-won, amigo de infância de Choi-won, recebeu uma nova tarefa de seus superiores: filmar mais uma série documental com os dois como protagonistas. Assim que soube que teria que trabalhar novamente com Yeon-soo, Choi-won recusou de cara. Mas quem diria, no fim, ele acabou aceitando.